Alô, alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, né? Nesse dia. É o 16 de novembro de 2022. Graças a Deus estamos aqui, né? Vivos pela conservação das nossas vidas e dando graças por isso ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, nosso Deus, né? Ele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. E nós estamos aí, né, irmão? Em vigilância, a igreja, vigilância total, em obediência, né? Seguindo aí ou tentando seguir o caminho das virgens prudentes. E amém, graças a Deus, né? Irmãos, vamos retomar aí a nossa história, né? A história da igreja, história da cristandade, história do cristianismo, né? Que o mundo confunde as coisas, né, e acha que a história da Igreja Católica é a história da igreja, né? Mas nós estamos aqui exatamente procurando relembrar essa história para a gente ver aí, né, as origens, né, dessas religiões que estão aí falando em nome de Jesus, né? Não só o catolicismo romano, como também todo o protestantismo e outras coisas, né, que tem aparecido aí. Então nós estamos lá pelo ano 500, 1500, por aí, né? Estamos falando, a gente estava falando da reforma protestante, né? A reforma de Lutero, né? E de outros que vieram depois dele e ao mesmo tempo em que ele, né? Então o que que acontece? Os historiadores, né? A reforma protestante aconteceu, né? Se restringiu principalmente à Alemanha, né? A reforma de Lutero. A maioria não aceitou essa reforma, a maioria da população. A Igreja Romana tratou de desenvolver uma contra-reforma, né? Uma reação à reforma de Lutero. Os historiadores protestantes justificam a reforma, dizendo que foi a providência divina que providenciou, né? Para exatamente libertar o Evangelho, né? Os historiadores católicos romanos entendem que a reforma foi uma heresia, né? Um cisma, né, herético da Igreja da Alemanha, né? Ou de parte da Igreja da Alemanha. Outros historiadores dizem que a reforma protestante foi uma disputa pelo poder, né? Por monges da Saxônia, da Alemanha, né? Entre os agostinianos e os dominicanos, né? Na verdade foi, né? Aqui foi uma disputa entre os monges, né? Os dominicanos não aceitaram, né? Ficaram do lado do Papa. E os agostinianos, uma boa parte deles também, né? Nós sabemos que o Lutero ele era um agostiniano, né? Outro historiador diz que a reforma foi a libertação da Alemanha em relação ao papado. Certo, também, né? Outros afirmam que a reforma protestante foi devido ao aparecimento das nações-estado, né? Que se opunham a uma religião ou uma igreja internacional, né? Por quê? Porque eles defendiam que as nações-estado, né? Elas queriam uma igreja nacional, não queriam uma igreja internacional. Não interessava a eles isso. O que interessava era a igreja nacional. Então vamos guardar esse termo aí, igrejas nacionais, ou igreja nacional, certo? Então os líderes da reforma vieram, a sua maioria, né, da classe média, e os líderes da contra-reforma vieram da aristocracia. Então aí também já foi uma disputa entre grupos sociais, né? Classe média e as elites, né? Então nós vamos ver aqui algumas coisas, né, referente a as causas, né, da reforma de Lutero. Basicamente ela é a reforma de Lutero.
né? Claro que teve aí, nós já vimos, né, que teve causas políticas, econômicas, financeiras, né? A gente só vai citar algumas aqui. Então, no caso, por exemplo, das causas políticas, né, nós já vimos aí que as nações-estado, né, elas nasceram do nacionalismo, né, em contraposição ao universalismo. Então, o que é isso aí? Muitos reis daquela época defendiam, né, inclusive o papado, que se devia lutar por um governo universal, né, na Terra, né? E aí, quando nasceram essas nações-estado, eles mudaram de opinião, né? Não, nações-estado não queremos mais saber de universalismo, não. Nós vamos agora trabalhar o nacionalismo, né? Certo? As nações nacionais, digamos assim. Então, os seus governantes fizeram o quê? Rejeitavam a jurisdição do Papa, porque o Papa ele era universalista, né? A Igreja Católica é universalista, né? Certo? Então, os seus governantes rejeitaram a jurisdição do Papa em seu território, né? A Igreja Romana possuía grandes propriedades de terra em toda a Europa, em todas as nações, e ela queria implantar um governo universal sob o comando do Papa, né? Não é isso? O Papa mandava mais do que os príncipes, mais do que os reis, mais do que os imperadores. Então os imperadores queriam se libertar desse mando papal, né? Então o governo nacional, né, queria se libertar da hierarquia internacional da Igreja Romana. Aí as terras da Igreja Romana eram cobiçadas, né? Não é isso? Pelos governantes, né? Pela nobreza, pela classe média. Todo mundo cobiçava lá, os bens eram muitos, né? Muitas terras. Né? Os mosteiros, né? Tinham muita terra. Os padres, as paróquias, né? Os bispos e o próprio Papa, né? Então, os príncipes aí lamentavam, né? Os príncipes das nações, os reis, né? Lamentavam a perda de dinheiro enviado para o Papa, que eles tinham que pagar, né? Taxas e mais taxas para o Papa, impostos e mais impostos. O clero era isento de impostos, isso revoltava, né, as pessoas, por que o clero não pagava imposto, né? Então, a sociedade que estava com as suas bases fincadas nos feudos, né? Então, aquela sociedade estava fincada sobre os feudos. Sobre os feudos, que era o quê? Vamos ver aí, grandes propriedades rurais, né? Que eram quase que autossuficientes, né? Então, aquela sociedade ela tinha sua base nos feudos. Os feudos tinham sua base na vassalagem, nos vassalos, né? Nos servos e na opressão dos grandes proprietários das terras. E o maior deles era a Igreja Romana, né? Os proprietários. Então, eles faziam pressão o quê? Sobre quem? Sobre a sociedade. Principalmente sobre os vassalos. Os vassalos que era quem trabalhava, né? Os servos, né? E as outras classes, né? Viviam do trabalho dos servos. Mais ou menos isso aí, né? Não vamos entrar muito em detalhes. Então, o poder desses feudos, né? Foi transferido para as cidades. O poder estava lá no campo, né? Nas grandes propriedades. E ele foi transferido para a cidade, porque as cidades começaram a crescer, né? Começaram a transferir as pessoas, né? Para a cidade, que começaram a se libertar, digamos assim, daquele jugo, né? Que havia no feudalismo, ali nos feudos. Porque uma pessoa que fosse vassalo servo não podia sair da sua categoria, né, do seu grupo social, certo?
não podia ser classe média, ia ser sempre servo. Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.